Olá pessoal, boa noite. A gente abre esta edição do Jornal Jangadeiro falando sobre a comoção e homenagem aos policiais civis que foram mortos no último fim de semana em Camusim. Na tarde de hoje, o escrivão Francisco dos Santos Pereira foi sepultado na região metropolitana de Fortaleza e a repórter Iva Soares acompanhou o momento. O cortejo do policial civil Francisco dos Santos Pereira saiu do bairro Henrique Jorge, seguiu aqui para a região metropolitana de Fortaleza, neste cemitério onde acontece toda esta movimentação. O secretário de Segurança Pública do Estado permanece no local nesse momento, dando apoio aos familiares, e o delegado-geral também, entre tantas outras autoridades, os colegas de corporação, amigos que conhecem, que acompanharam a história deste homem que prestou serviço à sociedade, que ali combateu o crime, mas que infelizmente no último domingo foi assassinado por um colega de corporação dentro da delegacia em Camusim. Esse caso que chocou o estado do Ceará, gerando comoção e revolta. No momento do sepultamento, muita tristeza é o que nós acompanhamos. A esposa, os filhos, uma família que foi destruída. E outras 3 que também se encontram nesta mesma situação, porque além deste escrivão, deste policial civil, outros policiais também foram assassinados no momento do crime, como já relatamos essa situação lamentável. Mas além do escrivão Francisco, outros 2 escrivãs também e um inspetor da Polícia Civil foram vítimas aí desse massacre. O suspeito, Dourado, este homem que teve a prisão dele preventiva já convertida, permanece aí à disposição da justiça e a polícia abriu um inquérito para apurar as causas desta violência. Ele batalhou muito. Mais cedo, a nossa equipe acompanhou o velório do escrivão que aconteceu aqui em Fortaleza, no bairro Henrique Jorge. Amigos e familiares marcaram presença para prestar as últimas homenagens ao profissional. Francisco, de 45 anos, deixa a esposa e 3 filhos. A mãe dele foi amparada também ao chegar ao velório. Amigos de Francisco relembraram os bons momentos que viveram com o profissional. Batalhou muito, passou, mas depois demorou a chamar, ele foi para vários órgãos para que fosse realmente contratado, Era uma pessoa muito batalhadora, muito interessada. Desde ontem que eu estou um pouco abalado, porque a gente brincávamos, final de semana, dormia na casa dele, conheci toda a sua família, e realmente é triste, é muito triste. E em Camusim foram velados os escrivães Antônio Cláudio dos Santos e Antônio José Rodrigues Miranda. Já o corpo do inspetor Gabriel de Souza Ferreira seguiu para o Piauí, de onde é natural. Realmente lamentável tudo isso, Vamos ver agora um resumo de outras notícias. Em Quixeramobim, homens entram em uma loja e anunciam um assalto. Uma funcionária é abordada pelos bandidos. Um dos assaltantes usa uma arma de fogo. Durante toda a ação criminosa, eles permanecem com capacete, pegam dinheiro e depois vão embora. Acidente entre 2 carros na CE 293 entre os municípios de Barbalha e Missão Velha. A equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros fez o resgate de uma das vítimas que ficou presa às ferragens. Ela estava consciente. Ao ser retirada do local, foi socorrida a uma unidade de saúde. Policiais militares encontraram droga enterrada no Cariri. Foi em Juazeiro do Norte. Um vídeo mostra parte do trabalho dos agentes do CP-Raio que apreenderam 3 quilos de crack divididos em tabletes. Gente, quando o casamento acaba, resta ao casal o divórcio na justiça. E é possível solicitar essa ajuda à Defensoria Pública. Separação, divórcio. Você sabe qual a diferença? Na legislação atual, quando a pessoa é casada, o casamento só termina judicialmente através de uma ação de divórcio. Certo? A separação hoje é um meio que não se utiliza mais. Quando os dois concordam que o casamento chegou ao fim e é necessário separar,
o divórcio é considerado consensual. Nesse caso, o processo é rápido e a papelada pode sair em até uma semana. Já quando não há acordo, é necessário entrar com pedido litigioso. E aí é preciso esperar mais. Quando as partes estão de acordo em todos os pontos, inclusive se tiver filhos em relação à guarda dos filhos, à pensão alimentícia, à partilha de bens, esse divórcio ele se torna consensual. Se as partes não estão em acordo, né, se uma não concorda, não quer se divorciar por algum motivo, esse divórcio ele se torna litigioso. E se for consensual, é rápido. Nós temos um núcleo aqui que tem um convênio com o Centro de Mediação, que a pessoa faz o acordo aqui, já é homologado, então sai assim, coisa rápida de uma semana. Se for litigioso, vai depender do litígio. Né? Se for um litígio tranquilo, né? Onde não há muita discussão, ele se resolve em 1 mês, 2 meses, depende muito da vara. Mas aí vai depender do tamanho do litígio. A Defensoria Pública do Estado oferece o serviço de divórcio, mas o órgão orienta que só devem procurar a instituição casais que têm certeza de que não querem reatar. E quem trafega por Fortaleza sabe a dificuldade que é andar nessa cidade, principalmente em horários de maior circulação de veículos, os conhecidos horários de pico. Pois é, a nossa equipe viveu na pele como é difícil transitar por essa cidade nesses horários de maior... A quinta maior capital do país sofre com um problema ainda mais comum às cidades brasileiras, os engarrafamentos. E um dos gargalos mais sensíveis é a Avenida Alberto Craveiro. O tráfego em direção ao Castelão é uma tortura rotineira. Tá horrível, viu? O negócio tá cada dia mais ficando pior. Das 5h30 da tarde, do outro lado da cidade, no início da Avenida Antônio Salles, no Cocó, esse congestionamento é muito comum. Conhecido, já mostrado inclusive aqui pelo Jornal Jangadeiro, que já esteve também no período da manhã. É um trânsito que vai se estrangulando em direção a Dionísio Torres, Aldeota, Meireles. E já quase sem a luz do dia, já no escuro completamente, na Avenida Raul Barbosa, na Aerolândia, faróis tentam ajudar a enxergar o caminho, mas ele desaparece porque à frente o motorista só vê o carro, cada vez mais carros à sua frente. É horrível aqui, engarrafamento muito, tem que melhorar esse trânsito, abrir ruas. O problema está muito mais no que vem antes, que é a destinação das atividades na cidade, a moradia, o emprego, o serviço, o comércio, não é? Se você planeja a cidade colocando a habitação na periferia e o trabalho no centro, você vai gerar a necessidade de deslocamento das pessoas da periferia para o centro. Oferecer transporte público de qualidade não se resolve simplesmente ampliando rua. Essa solução rodoviária já foi tentada no mundo inteiro. É complexo, mas é possível. E o instrumento para isso é o plano diretor, renovado. Pausa rápida no Jornal Jangadeiro. No próximo bloco a gente fala sobre o multirão para a emissão de documentos que são tão importantes para que todos os cidadãos tenham seus direitos garantidos. Então não sai daí que eu volto já. Mande a sua mensagem ou seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação, indo atrás dos seus direitos e, claro, trazendo as informações mais relevantes do Ceará. Da capital ao interior, a gente faz questão de mostrar o que há de mais importante para você. Na economia, na segurança, na saúde, no trânsito e para o seu lazer também. Seja através da TV, do rádio, da internet ou das redes sociais, saiba que a gente está sempre junto, ao seu lado. Para que você possa ver, ouvir e ler quando e onde quiser. Para fazer o jornal mais relevante do Ceará, a gente conta com um propósito muito forte: você. Jornal Jangadeiro, cearense de propósito.
Já de volta com o Jornal Jangadeiro, gente, os documentos são fundamentais para que todos nós tenhamos nossos direitos garantidos. E ter o documento já é um direito do cidadão. Então a gente vai mostrar agora um mutirão que beneficiou várias pessoas que não tinham sequer a certidão de nascimento. Cerca de 1.000 pessoas foram atendidas na primeira semana nacional do Registro Civil. 800 para tirar certidões e 302 RGs foram emitidos. Essa foi uma ideia do CNJ. Todos os anos vai acontecer exatamente nessa mesma data, a segunda semana de maio de cada ano, de todos os anos. Essa foi a primeira edição. Qual era o propósito dessa campanha? Era dar voz, dar acesso a pessoas que no dia a dia são excluídas. O registro civil é um direito do cidadão. Sem ele é negado acessos básicos como benefícios sociais, saúde e educação. Quem participou do mutirão, dependendo do caso, recebeu na hora as certidões. Pode procurar o cartório mais próximo, o cartório de registro civil de pessoas naturais. Ele vai ser atendido, vai ser realizada a busca e essa certidão vai ser disponibilizada. O Tribunal Regional Eleitoral iniciou, nesta segunda-feira, um julgamento contra o partido PL por uma suposta fraude à lei da eleição, que destina aí uma quantidade específica de vagas para a eleição de mulheres, para a candidatura de mulheres. Esse julgamento afeta diretamente 4 deputados, esses que você vê na nossa publicação do Jornal Jangadeiro. E os detalhes você confere aqui no Instagram, é só procurar @Jornal Jangadeiro. Essa e outras notícias também é só ir lá procurar, tá? Gente, você sabe quanto em média ganha uma mulher cearense com carteira assinada? Cerca de R$ 2.625. E essa é a menor renda do Brasil. A frentista Vanessa Magalhães acorda bem cedo, pega ônibus, trabalha 14 horas por dia e ainda cuida dos 2 filhos pequenos. Mulher é puxado, porque eu saio, deixo eles dormindo sozinho, né, para a avó chegar e cuidar, e eu só chego à noite. De acordo com um levantamento do Jornal Jangadeiro, com base em informações da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Governo Federal, em média, uma mulher com carteira assinada recebe R$ 2.625,17 no Ceará. Para se ter uma ideia, em Pernambuco, esse mesmo valor se aproxima de R$ 3.000. Na média nacional, chega perto de R$ 3.500, considerando todos os estados e o Distrito Federal. A triste realidade é que em nosso estado, nós mulheres temos o salário médio mais baixo. No Ceará, são elas também as que mais sofrem com o desemprego e a substituição no mercado de trabalho. Segundo os dados pesquisados pelo IBGE, enquanto a taxa entre as mulheres cearenses é de 8,1%, entre os homens é de 7,6% no estado. E há um contingente ainda maior, de 3,9 milhões de mulheres que sequer integram a força de trabalho. É preciso frisar que esse problema causa inúmeras outras mazelas sociais, especialmente em famílias que possuem uma configuração diferente, como, por exemplo, famílias com mães solos. Outras notícias e outros conteúdos do Jornal Jangadeiro você acompanha no nosso canal do YouTube. É só procurar Jornal Jangadeiro, entrevistas exclusivas, entrevistas completas por lá. Outras notícias também nas nossas redes sociais, é só procurar lá no Instagram, @Jornal Jangadeiro. Aproveita e segue a nossa página, o nosso perfil para você acompanhar todos os destaques do dia. A semana está só começando, muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho você fica com as notícias do SBT Brasil e em seguida um novo episódio da novela A Infância de Romeu e Julieta. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.